Boa noite, irmãos e irmãs. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com cada um de vocês. Aqueles que estão aqui na igreja e aqueles que também nos acompanham pela transmissão das nossas redes sociais. Louvado seja o nosso Deus por tudo que aconteceu até este momento do culto, pela maneira como Deus já tem falado ao nosso coração, pelas leituras bíblicas, pelo hino que entoamos, por esses maravilhosos cânticos que acabamos de exaltar ao nosso Deus. Eu quero convidar aos irmãos e irmãs a que abram a palavra do Senhor no livro de 1 Crônicas, primeiro livro das Crônicas, no capítulo de número 17. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 17. Nós leremos inicialmente em conjunto os 15 primeiros versículos deste capítulo. Peço que você mantenha a sua Bíblia aberta nessa passagem e também, na sequência, eu lerei um texto de apoio e aí eu vou dar um endereço para vocês, mas marquem essa passagem. 1 Crônicas, capítulo 17, dos versos 1 a 15. Leiamos, irmãos. Sucedeu que, habitando Davi em sua própria casa, disse ao profeta Natã: Eis que moro em casa de cedros, mas a arca da aliança do Senhor se acha numa tenda. Então Natã disse a Davi: Faze tudo quanto está no teu coração, porque Deus é contigo. Porém, naquela mesma noite, veio a palavra do Senhor a Natã, dizendo: Vai e dize a meu servo Davi: Assim diz o Senhor: Tu não edificarás casa para minha habitação, porque em casa nenhuma habitei desde o dia que fiz subir a Israel até o dia de hoje, mas tenho andado de tenda em tenda, de tabernáculo em tabernáculo. Em todo lugar em que andei com todo Israel, falei acaso alguma palavra com alguns dos seus juízes, a quem mandei apacentar o meu povo, dizendo: Por que não me edificais uma casa de cedro? Agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Tomei-te da malhada e de detrás das ovelhas, para que fosses príncipe sobre o meu povo de Israel. Eu fui contigo por onde quer que andaste, eliminei os teus inimigos de diante de ti, e fiz grande o teu nome, como só os grandes têm na terra. Prepararei lugar para o meu povo de Israel, e o plantarei para que habite no seu lugar, e não mais seja perturbado, e jamais os filhos da perversidade o oprimam como dantes. Desde o dia em que mandei houvesse juízes sobre o meu povo de Israel, porém abati todos os teus inimigos, e também te fiz saber que o Senhor te edificaria uma casa. Há de ser que quando teus dias se cumprires, e tiveres de ir para junto de teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que será dos teus filhos, e estabelecerei o seu reino. Esse me edificará a casa, e eu estabelecerei o seu trono para sempre. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. A minha misericórdia não apartarei dele, como a retirei daquele que foi antes de ti. Mas o confirmarei na minha casa e no meu reino para sempre, e o seu trono será estabelecido para sempre. Segundo todas estas palavras, e conforme toda esta visão, assim falou Natã a Davi. Amém. Vamos orar mais uma vez? Maravilhoso Deus, que o Senhor esteja recebendo no teu trono de graça todos os atos deste culto, toda a adoração, todo o louvor, toda a celebração que estamos dedicando ao Senhor nesta hora. E queremos continuar agora te adorando em espírito e em verdade, ouvindo a instrução da tua palavra. Ilumina-nos, ó Deus, com o teu Santo Espírito,
para entendermos a lição que o Senhor quer nos ensinar nessa noite. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. O que fazer quando Deus diz não? O que fazer quando Deus diz não? Depois, talvez, das primeiras palavras que uma criança aprende, como papai, mamãe, vovô, vovó, mesmo que você não ensine essa palavra para o seu filhinho ou a sua filhinha, não se preocupe, ele vai aprender sozinho. A criança aprende a falar não. Então, desde a nossa tenra infância, nós aprendemos a falar não. Só que, curiosamente, é uma das primeiras palavras que uma criança diz. Mas desde a nossa tenra infância, nós não gostamos de ouvir quando alguém fala assim para nós. Não. A gente aprende na tenra infância essa palavra, mas quando alguém fala para nós, não pode, não mexe, não põe a mão, não mexe aí. Parece que quando fala que não pode, aí que a gente fala assim, ué, por que não pode? Parece que aguça uma curiosidade. Eu já ouvi isso. Claro que entre nós não podemos pensar assim. Isso é um pensamento do mundo, terreno, carnal. Mas tem gente que diz assim, pastor, quando diz que é proibido, parece que é mais gostoso. Não entre. Proibida a entrada. Por quê? Vou dar só uma espiadinha. Infelizmente, o homem depravado no seu pecado, parece que quando diz não pode, aí que ele quer fazer. Mas não é sobre isso que nós vamos falar nessa noite, mas sobre a resposta que muitas vezes Deus nos dá diante de algumas coisas até legítimas, porque nós acabamos de ler algo que eu tenho certeza que vocês concordarão comigo. O desejo do coração de Davi era um desejo nobre, não era? Um desejo legítimo, porque ele tinha um desejo no coração dele. Qual era? Edificar uma casa para o seu Deus. Eu não vejo aqui a princípio nada de errado nesse desejo, mas nós não enxergamos todas as coisas. Deus nos sonda e nos conhece. Vocês conhecem a história de Davi. Davi, conhecido como o homem segundo o coração de Deus, um homem sensível às coisas de Deus, pecador como nós, a Bíblia não esconde quando ele tropeça, mas Davi tem algumas coisas que nos chamam a atenção. Se vocês depois em casa desejarem entender um pouco o contexto que vem antes desse capítulo que acabamos de ler, os seus primeiros 15 versículos, nós seremos informados que Davi conseguiu, com os seus servos, reconduzir a arca para Jerusalém. Inicialmente houve um equívoco. Eles trouxeram a arca de forma errada, não observaram a lei do Senhor, e trouxeram a arca num carro novo de boi, e aí nós temos o episódio de Uzá, que os bois tropeçaram, Uzá segurou na arca e Uzá morre fulminantemente. E é nesse contexto que nasce o Salmo 15. Quem, Senhor, habitará no teu santo monte, no teu tabernáculo? Davi desiste naquela primeira ocasião de levar a arca para Jerusalém, e a arca vai para a casa de Obed-edom. Depois de um tempo, certamente Davi vai à palavra e descobre que somente os levitas poderiam transportar a arca, não poderiam encostar na arca, teriam que passar os varais por entre as argolas que já estavam nas extremidades da arca e trazer a arca para Jerusalém. Ele fez isso e teve muita festa. Aliás, uma coisa interessante, embora esse não seja o foco principal aqui, mas quando eu leio algumas coisas novas na Bíblia, isso me chama a atenção. Quando Davi trouxe a arca, e da forma correta, e teve festa, ele até foi menosprezado pela mulher dele, porque a mulher dele achou que ele estava muito eufórico, muito alegre, mas ele estava celebrando. A arca foi colocada no tabernáculo, não existia ainda um outro local. Essa ideia do tabernáculo iniciou lá na peregrinação de Israel. Olha só quanto tempo já faz. Termina todo o processo da peregrinação, o povo herda a terra prometida, morre Moisés, morre Josué, e agora tem o período dos juízes, vem o rei Saul, agora é Davi, mas a arca do Senhor ainda continua numa tenda. Ela ficou muito tempo fora do arraial, por causa daquela briga com os filisteus. Mas é interessante que quando Davi se reúne com o povo, diz que Davi mandou servir bolo para o povo, sabia, gente? Falou, um pedaço de bolo para cada pessoa que participar da festa. Então esse negócio de comer, irmãos, está na Bíblia, viu? O povo de Israel gostava de celebrar, e às vezes também celebrava com comidas gordurosas, bebidas doces, ou seja, segundo um querido pastor amigo meu, ele dizia que churrasco é bíblico, né? Há motivo para celebrar. Mas aqui, depois desse momento,
Depois que a arca volta para Jerusalém, que ela é colocada no tabernáculo, você pode ver também no capítulo 16 que Davi vai organizar a igreja ou o templo para que tenham cantores, que tenham música, que tenham cânticos. E você encontra aí no capítulo 16 de 1 Crônicas, a partir do versículo 7 até o final do capítulo 16, uma coletânea de salmos que você conhece. Se você ler esse trecho aqui de 1 Crônicas 16, você vai falar assim: nossa, isso aqui é um pedaço do Salmo 96. Nossa, isso aqui é um pedaço do Salmo 98. Ele fez um compilado dos salmos da sua autoria. E ele exalta ao Senhor, ele louva ao Senhor. Então, nós temos aqui um homem que ele tem zelo, que ele ama as coisas do Senhor. Mas agora, no versículo 1 do capítulo 17, nós somos informados que Davi, ele morava numa casa de cedro. Davi então morava numa casa boa, ele era o rei, mas ele ficou incomodado com uma coisa: como pode eu, sendo rei, moro numa casa de cedro e a arca do Senhor está numa tenda, num tabernáculo, numa cabana? E ele está expressando um desejo do coração dele. E embora aqui o texto está falando que é o profeta Natã, eu sempre quando leio isso eu imagino como se fosse um membro da igreja procurando o seu pastor. Pastor, tive uma ideia, eu quero fazer algo para o Senhor, eu quero me dedicar mais às coisas do Senhor. E o pastor vai falar o que para uma ovelha que procura o pastor com essa palavra? Ô meu irmão, ô minha irmã, vá nessa força, que Deus te abençoe, o Senhor é contigo. E foi exatamente isso que o profeta Natã fez. Quando Davi expressou esse incômodo do coração, que ele queria que a casa do Senhor também fosse edificada, pelo menos como uma casa dele, de cedro. Nós sabemos que no templo de Salomão ela não foi de cedro, foi algo muito maior, muito mais suntuoso, o templo de Salomão. Mas é interessante que aí o profeta Natã disse o que para ele? Olha o versículo 2. Então Natã disse a Davi: faze tudo quanto está no teu coração, porque Deus é contigo. Ou seja, Davi procura um líder espiritual, um homem de Deus, o profeta Natã, compartilha um sonho do coração dele. Ele recebe da parte do profeta uma resposta: vai nessa força, pode ir, é de Deus, Deus é contigo. Então Davi agora fala: eu vou construir, eu vou empreender meios aqui no meu reino para construir a casa para o meu Deus. Mas o texto nos informa a partir do verso 3 que naquela mesma noite Deus falou com o profeta Natã: volta lá, você vai ter que dar um recadinho para Davi. E aí você conhece o texto, nós já lemos, verso 4. Vai e diz a meu servo Davi: assim diz o Senhor, tu não edificarás casa para minha habitação. Deus falou para quê? Para Davi? Não, você não. Mas se coloque no lugar de Davi agora. Um desejo legítimo, sim ou não? Legítimo, uma coisa boa. E Deus chega para você e diz: você não. Como você reagiria com o não de Deus? Como você tem reagido com os nãos que Deus tem te dado? Porque eu já recebi não de Deus. Você já recebeu o não de Deus? Nós entoamos um cântico aqui que diz que se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele é Deus. Se Ele quiser, Ele cura. Se Ele quiser, Ele não cura. Ele é Deus. Existe um outro cântico que diz, né? Ele continua sendo bom. Naquele cântico diz, né? Que muitas vezes nós precisamos aprender até o não de Deus, mas sem duvidar. Mesmo quando Deus diz não para você, quando Ele fala não para o Gilberto, Ele continua sendo bom. Ele continua sendo Deus. E eu li há um tempo atrás, não é nem recentemente, um livreto que diz assim: não, a resposta positiva de Deus. O não de Deus te livra de tanta coisa que você nem imagina. Mas nós não gostamos de não, como uma criança não gosta. Não pode mexer, não põe o dedo aí. E nós só crescemos um pouquinho, nós não somos mais uma criança, mas somos adultos às vezes infantilizados. E só não se joga no chão quando Deus fala não, para não ficar feio. Mas a gente faz birra, faz biquinho para Deus. Estou de mal, Deus não deu o que eu queria.
Eu pedi e Deus não atendeu a minha oração. Deus não me ama, porque Ele não fez o que eu pedi. Eu fiz até campanha, eu até jejuei, eu fiz vigília, e Deus não deu o que eu pedi. Mas não é assim que funciona. Davi não deu um pedido legítimo. E aí você observa que Deus vai falar para Natã. E agora aqui a gente aprende algo que é uma mensagem secundária, mas nós líderes, e isso serve em primeiro lugar para a minha própria vida, eu tenho que tomar cuidado com as respostas que eu dou para vocês, sabia? Eu não devo ser um pastor precipitado em responder às suas perguntas, porque às vezes eu posso falar igual Natã falou para Davi: vai nessa força, opa, que ideia maravilhosa. Aí depois, no meu momento com Deus, Deus diz assim: eu não mandei você falar nada para ele. Por que você falou? Por que você não disse assim: eu vou orar, meu irmão, eu vou orar um pouco para depois te responder? Mas a gente parece que gosta do tempo imediato, né? O imediatismo. Não dá para esperar, pastor. Tem uma resposta aí, pastor? Dá uma respostinha aí, pastor. Eu só preciso do teu sim para me confirmar o negócio. Não, estou debaixo da bênção. O meu pastor disse que eu posso fazer. Eu fui lá, orei com o pastor falou: vai nessa força, meu irmão, tem que dar certo. Não se esqueça que Natã não é Deus. Ele é um servo de Deus, ele é um profeta de Deus. Então até Natã teve que aprender uma lição aqui, não teve? Tenta imaginar agora Natã voltando na presença de Davi. Nossa, de novo você por aqui? Então, queria conversar com você, Davi. Deus mandou trazer um recado para você. É mesmo? Sobre o quê? Sobre aquilo que nós conversamos hoje, que você quer construir uma casa para ele. Ah, sim, o que ele falou? Que você não vai construir. Como assim? Mas você falou que podia ir. Você falou que eu tinha que ir porque o Senhor era comigo. E agora ele falou: então, eu me precipitei. Você não vai construir. E o texto você conhece muito bem. Vamos pular um pouco aí para ganharmos tempo. Verso 11. Há de ser que quando teus dias se cumprirem e tiveres de ir para junto de teus pais, traduzindo, quando você morrer, não é isso? Então farei levantar depois de ti o teu descendente, que será dos teus filhos, e eu estabelecerei o seu reino. Esse me edificará a casa, e eu estabelecerei o seu trono para sempre. Ou seja, Deus já estava dizendo para Davi assim: Davi, não será você, mas o teu descendente, aquele que assumirá o trono no seu lugar, ele vai edificar uma casa em meu nome. Tem uma outra passagem que Deus é mais forte com Davi em relação ao não dele. Sabe o que ele fala? Davi, suas mãos estão sujas de sangue. Você matou muita gente. Você não vai edificar uma casa para mim. Deus é justo, irmãos. Deus é puro, Deus é santo. Então você perceba nessa passagem, a mensagem de Deus nessa noite é simples, mas ao mesmo tempo importantíssima. O que eu faço com o não de Deus? E vou te perguntar mais uma vez, para ver se você puxa aí na sua memória. Você já recebeu algum não de Deus? E num primeiro momento você não gostou do não. Você ficou questionando. E Davi não é o único na Bíblia que já ouviu o não de Deus, certo? Hoje de manhã nós aprendemos quem mais ouviu o não de Deus na Bíblia. Moisés. Você não vai entrar na terra prometida. Mas ele orou, é Moisés. Moisés, você acha que Deus não vai atender Moisés? Não é o Gilberto que está orando, era Moisés. E aí aquele texto até meio enfático lá que eu li de manhã, né? Basta, não me fale mais nisto, você não vai entrar e pronto. E não entrou. O que eu faço quando Deus diz não? Deus está mostrando para nós. É a primeira vez que isso acontece com Davi? Aqui nesse episódio sim, mas na sequência do texto, você pode ler tanto o 2 Samuel, essa passagem está lá em 2 Samuel capítulo 7, ou você pode continuar aqui em 1 Crônicas. Em 2 Samuel, no capítulo 12, nós vamos ter uma informação. Ali no capítulo 11 tem a questão do adultério, do pecado de Davi com Batseba. E tem
a morte de Urias. E o que aconteceu quando Batseba engravidou? Que Davi tentou encobrir, mandou chamar o marido, mandou o marido ir para casa, porque daí ele ia coabitar com a esposa, estava com saudade, longe de casa, e a mulher ia falar, estou grávida, o marido ia não desconfiar de nada. Mas não deu certo a estratégia de Davi, porque Urias falou, como eu posso ir para casa, dormir com a minha mulher e os meus irmãos estão na guerra? Ele ficou na porta da casa dele, ele não entrou em casa. Aí o que Davi fez? Escreveu uma carta. E na carta estava escrito o quê? Para o comandante, coloca Urias na frente do exército, bem na frente, para ele ser alvo de uma flechada, de uma lança. E foi o que aconteceu. Então Davi adulterou e planejou a morte de Urias. Mas a Batseba ficou grávida, não ficou? E o nenê nasceu. Só que a Bíblia diz lá, segundo Samuel capítulo 12, que o nenê adoeceu. E o que Davi fez? Davi começou a orar e jejuar. Por 7 dias. Ele se jogou no chão e ficou lá, orando e jejuando. Então eu já falei isso aqui uma vez e vou repetir. Jejum é bíblico. Embora nós presbiterianos jejuemos pouco, não é uma ordenança, mas é uma prática bíblica. Se você quer jejuar, pode jejuar, mas jejum não muda a vontade de Deus. E também esse negócio de jejuar e ir para o shopping, jejum é fecha a porta do teu quarto e fica lá dentro, com a sua Bíblia em oração. Porque fala assim, eu estou jejuando, mas eu fui fazer feira. Estou jejuando, mas fui para o sacolão. Estou jejuando, mas eu fui no cinema com meu filho. Isso não é jejum não, gente. Jejum é você cessar, não só da comida, é você se consagrar. Então, mais do que o tempo do jejum, é a qualidade do seu jejum. Você pode jejuar uma manhã inteira, mas de fato, você vai se desligar de tudo. Avisa a família, não me importune, porque das 6 da manhã ao meio-dia eu estarei em consagração de jejum. Não tem celular, não tem rádio, não tem televisão, é só Bíblia e oração. Eu estou no meu quarto, só bate na porta se for emergência. Isso é jejum. É isso que nós temos que fazer. Eu acho que nós precisamos fazer mais isso como igreja. Agora estou jejuando, mas vai lavar o quintal. Estou jejuando, mas vai fazer almoço. Estou jejuando, assiste televisão. Isso não é jejum. Mas Davi jejuou, pode confirmar depois lá, segundo Samuel 12, 7 dias, não quis comer nada, orando e jejuando. A criança sobreviveu? A criança morreu. Aí quem vai avisar o rei? Aí começou lá, os servos começaram a cochichar. Não, mas o homem está lá orando, o homem está jejuando, o homem está no chão lá. Tem que alguém avisar o rei que o menino morreu, o bebê morreu. Davi percebeu, falou, está acontecendo? Vocês estão cochichando aí. Aconteceu alguma coisa com a criança? Morreu? Morreu, meu senhor. Então tá bom. Levantou, foi para dentro da casa dele, tomou banho, foi para a cozinha e comeu. Aí o pessoal, o senhor estava chorando, jejuando, orando pelo menino, e agora o senhor vai tomar banho e vai para a cozinha comer? Não estou entendendo. Ele falou assim, então, enquanto havia esperança, enquanto havia vida, eu clamei, eu orei, mas Deus disse não. Vida que segue. Eu sei que é estranho falar isso para alguns, não, pastor, mas ele foi muito insensível. Eu não conseguiria fazer isso não, pastor, eu ia continuar chorando. Não é fácil, irmãozinho, às vezes lidar com o não de Deus. Eu não estou aqui querendo dizer que é fácil, na perda de uma pessoa que você ama. Eu tenho que sair soltando glória a Deus. É difícil, mas a Bíblia diz, e nós cantamos. Ou você, como a Carol colocou, às vezes você canta, mas não vive o que canta. Ele continua sendo Deus. Se ele curar, se ele não curar, se ele atender, e se ele, em vez de falar sim, ele falar não. Então Davi experimentou isso. Mas qual foi a reação dele? Vocês acham que Davi ficou de cara fechada com Deus? Ele não ficou de cara fechada. Vamos ver? Versículo 16. Agora nós vamos até o final do capítulo 17. 1 Crônicas 17, do 16 até o 27. Com a mesma atenção que lemos os primeiros 15 versículos, leiamos a uma só voz
do 16 até o final do capítulo. Então entrou o rei Davi na casa do Senhor, ficou perante ele e disse: Quem sou eu, Senhor Deus, e qual é a minha casa para que me tenhas trazido até aqui? Foi isso ainda há pouco aos teus olhos, ó Deus, de maneira que também falaste a respeito da casa de teu servo para tempos distantes, e me tratastes como se eu fosse homem ilustre, ó Senhor Deus. Que mais ainda te poderá dizer Davi acerca das honras feitas a teu servo? Pois tu conheces bem teu servo. Ó Senhor, por amor de teu servo, e segundo o teu coração, fizeste toda esta grandeza para tornar notórias todas estas grandes coisas. Senhor, ninguém há semelhante a ti, e não há outro Deus além de ti, segundo tudo o que nós mesmos temos ouvido. Quem há como o teu povo Israel, gente única na terra, a quem tu, ó Deus, foste resgatar para ser teu povo, e fazer a ti mesmo um nome, com estas grandes e tremendas coisas, desterrando as nações de diante do teu povo, que remistes do Egito? Estabeleceste a teu povo de Israel por teu povo, para sempre, e tu, ó Senhor, te fizestes o seu Deus. Agora, pois, ó Senhor, a palavra que dissestes acerca do teu servo e acerca da sua casa, seja estabelecida para sempre, e faze como falaste. Estabeleça-se e seja para sempre engrandecido o teu nome, e diga-se: o Senhor dos exércitos é o Deus de Israel, é Deus para Israel, e a casa de Davi teu servo será estabelecida diante de ti. Pois tu, Deus meu, fizeste ao teu servo a revelação de que lhe edificarias casa. Por isso teu servo se animou para fazer-te esta oração. Agora, pois, ó Senhor, tu mesmo és Deus e prometeste a teu servo este bem. Se pois agora, servido de abençoar a casa do teu servo, a fim de permanecer para sempre diante de ti, pois tu, ó Senhor, a abençoaste, e a abençoada será para sempre. Amém. Qual foi a reação de Davi? Murmurou? Fechou a cara? Ficou com raiva de Deus? Não. Ele rendeu graças a Deus. Ele exaltou a Deus. Ele glorificou a Deus. Com todo respeito, não é fácil fazer isso. É mais fácil murmurar. É mais fácil fechar a cara e ficar de mal de Deus. Mas quando você anda nos caminhos do Senhor, quando você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, ainda que as suas lágrimas corram pelos olhos, pelo seu rosto, ainda que você sente a dor da perda, você não vai blasfemar. Você fará como Jó. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Nu eu saí do ventre da minha mãe, e nu eu voltarei. Mas eu sei que o meu Redentor vive. Nós não podemos, irmãos, ter uma outra atitude senão esta. Senão, queridos irmãos, qual é a diferença entre nós que servimos a Deus dos que estão perdidos lá fora? Se na hora em que Deus te disser um não, você vai cair no desespero, você não vai atender aquela postura que um homem de Deus, uma mulher de Deus precisa ter: gratidão, render graças, glórias ao Senhor. Eu já cantei esse cântico aqui, mas vou louvar a Deus mais uma vez com ele. É um querido que compôs esse cântico há muitos anos. Eu fiz parte de um conjunto e nós cantávamos. Ele diz assim: se um dia nasceu e o sol não saiu, mesmo assim vou louvar ao Senhor.
Se a minha oração a resposta tardou, mesmo assim vou louvar ao Senhor. Se atrás da nuvem escura e triste permanece sempre o sol a brilhar, certamente o Senhor vai ouvir e não falhará. Pode ser que resolva o problema diferente da maneira que eu quis, mas se é a vontade de Deus, isso me faz feliz. Pode ser que Ele faça diferente do jeito que eu queria, mas se é a vontade de Deus, isso me faz feliz. É fácil cantar esse cântico? Talvez seja fácil cantar, mas é muito difícil de vivê-lo. Nós não gostamos de ouvir não. Ainda com essa falsa teologia que estão se pregando por aí, que você pode exigir, que você pode determinar, que você pode decretar, aí que eles não vão aceitar mesmo. Como assim? Eu me lembro de um aconselhamento com uma pessoa que infelizmente ela estava com um pé em cada canoa, sabe? Ela frequentava a igreja presbiteriana, mas durante a semana ela ia em outras reuniões. Então ela domingo de manhã estava na igreja, escola dominical e à noite. Mas durante a semana ela ia em umas reuniões de outras igrejas por aí. Então um pé em cada canoa. Eu cheguei um dia para ele e falei assim, não vai dar certo, filho. Não, mas eu tenho maturidade, Eu falei, não vai dar certo. Uma hora você vai se estrepar. Aí um dia ele veio me trazer um assunto difícil que ele estava vivendo e pediu para eu orar. Eu orei. E no final da oração eu disse assim, Senhor, seja feita a tua vontade na vida dele. Em nome de Jesus, amém. Quando eu terminei de orar, ele falou assim, o senhor acabou de anular a sua oração, pastor. Eu falei, por que eu anulei? Porque o senhor falou, seja feita a tua vontade. O senhor não pode falar, seja feita a tua vontade. O senhor tem que dizer assim, eu quero que o senhor faça. Porque foi isso que eu aprendi lá na outra igreja. Eu falei, eu não falei, meu filho? Eu não falei que esse negócio não ia dar certo? Uma hora você está na presbiteriana, outra hora você está na outra igreja. Decida-se, eu prefiro que você fique aqui. Porque você vai ficar com a cabeça confusa. Porque lá estão dizendo que não pode falar, seja feita a tua vontade. Mas eu leio na Bíblia que é assim que o crente tem que ser. Submisso à vontade de Deus, seja ela qual for. O que você faz quando Deus diz não para você? Porque pode ser que Ele resolva o problema diferente da maneira que eu quis. Mas se é a vontade de Deus, isso me faz feliz. Se eu tivesse lido só até o verso 15, você diria, tá, mas como foi que Davi reagiu? Deus falou não, certo? Vocês acham que Davi desistiu da construção do templo? Ele não seria mais o responsável pela obra. Eu sei que isso daqui não está na Bíblia, só para ilustrar. Quando a gente faz um projeto, principalmente coisa ligada a governo, vai inaugurar uma creche municipal. O que se coloca no dia da inauguração, assim, um local de destaque? Uma placa. Creche inaugurada no dia tal. Aí está lá o nome de quem? Do prefeito, do secretário da educação. Porque depois de sei quantos anos você vai passar, olha, essa creche quem fez foi o prefeito tal. Não é assim? Então, Davi não está preocupado se no palácio, lá no templo, vai ter uma placa, obra do rei Davi. Mas ele continuou fazendo a parte dele. Querem ver como que isso aconteceu? 1 Crônicas 29. Na verdade, um pouco antes. 1 Crônica 28. Versículo 20. Acompanhe a leitura, por favor. Eu farei a leitura primeiro do finalzinho do capítulo 28 de 1 Crônicas. Você já sabe que o sucessor será Salomão. No texto lá de 2 Samuel, capítulo 12, o menino morre e depois Davi vai coabitar novamente com Batseba e vai nascer Salomão. E é ele que será o sucessor do trono do pai. Olha o que está escrito aqui,
1 Crônicas 28, 20. Disse Davi a Salomão, seu filho: sê forte e corajoso, e faze a obra. Não temas, nem te desanimes, porque o Senhor Deus, meu Deus, há de ser contigo. Não te deixará, nem te desamparará, até que acabes todas as obras para o serviço da casa do Senhor. Eis aí os turnos dos sacerdotes e dos levitas para todo o serviço da casa de Deus. Também se acham contigo para toda boa obra, voluntários com sabedoria de toda espécie para cada serviço, como também os príncipes e todo o povo estarão inteiramente às tuas ordens. O que Davi está falando para o filho? Filho, eu já contratei a mão de obra. Você já tem várias pessoas que vão trabalhar na obra. Seja forte, corajoso, Deus é contigo. Mas não foi só isso não. Olha conosco aí agora comigo, verso 1 do capítulo 29. Disse mais o rei Davi a toda a congregação: Salomão, meu filho, o único a quem Deus escolheu, é ainda moço e inexperiente. E esta obra é grande, porque o palácio não é para homens, mas para o Senhor Deus. Davi está no negócio ainda, não está? Ele não é o edificador, mas ele poderia dizer assim: bom, Deus falou não, eu vou jogar fora o projeto. Se o meu filho quiser fazer, ele faz, mas não foi assim. Normalmente a sociedade aí fora é assim. Por que tem algumas obras que o que assume o posto não termina? Já viu assim? Nossa, essa escola nunca terminou. Já que eu comecei falando de escola, né? Ah, mas você acha que vai terminar? Falta 10% para inaugurar a escola. Mas se inaugurar, vão lembrar que a obra foi de quem? Do prefeito anterior ou do prefeito novo? Aí a vaidade humana, né? Não, eu não vou. Eu não vou inaugurar uma obra que não fui eu que comecei. Davi não tem essa preocupação. Davi não está preocupado com isso. E olha só o que Davi vai fazer além disso. Verso 2, capítulo 29. Eu, pois, com todas as minhas forças, já preparei para a casa de meu Deus ouro para as obras de ouro, prata para as de prata, bronze para as de bronze, ferro para as de ferro e madeira para as de madeira, pedras de ônix, pedras de engaste, pedras de várias cores, de mosaicos e toda sorte de pedras preciosas e mármore, e tudo em abundância. Ele fez um trabalho de gerenciamento no reino dele para captar recursos. Para o quê? Para quê? Para construir o templo. Que o filho dele é que vai construir, mas ele já está deixando tudo preparado. É assim que a gente faz? Eu não vou fazer nada. Deus falou que eu não posso, o outro se vire. Porque se eu fizer qualquer coisa, a glória vai para quem? Vai para ele, é ele que vai fazer. Eu só vou ficar nos bastidores. Mas vocês sabiam, irmãos, que tem gente, e talvez seja eu ou você, que vai trabalhar a vida inteira nos bastidores? Não é todo mundo que vai trabalhar no palco. Não é todo mundo que o holofote vai estar em cima. Mas você está preocupado com isso? Se vão te ver? Se vão exaltar o seu trabalho? Porque tem muita gente na igreja que você não saberá nem o nome. Spurgeon, por exemplo, que era o príncipe dos pregadores, algum dia falaram assim: qual o segredo, Spurgeon? Porque quando Deus te levanta para pregar aqui no Tabernáculo Batista, aqui em Londres, as pessoas são assim, se sentem comovidas pela palavra de Deus. Qual o segredo? Qual o segredo? Ele falou assim: eu vou te mostrar o segredo. E ele desceu lá no salão social da igreja dele, e tinha um grupo de irmãos orando, e falou assim: daqui que sai o poder, ó. Esse grupo não assiste o culto, eles ficam aqui no salão social da igreja orando pela minha vida, para que eu pregue lá no púlpito da igreja. Como são aqueles irmãos? Não tem o nome. Ah, pastor, se o senhor quiser que eu fique lá no salão orando para o senhor, mas quem vai? O senhor tem que falar meu nome lá no púlpito. Ó, a irmãzinha, está lá na sala. Não, tem que falar o nome. Deus está vendo. Muitas vezes nós vamos ficar nos bastidores, irmãos. Já percebeu esse mercado gospel que tem por aí? Estrela gospel, né? Estrela gospel. Mas vocês já repararam? Você consegue enxergar a estrela durante o dia? Por que não? Porque o sol brilha mais forte do que a estrela. Quando Jesus entra em cena, as estrelas se apagam. Você pode até ser uma estrela de Jesus. Brilha, brilha. Mas quando o sol da justiça entrar em ação, você vai desaparecer. Pelo menos tem que ser assim. Davi não está preocupado se é ele, se é o filho, mas ele está fazendo a parte dele.
E ele vai agora fazer algo além disso. Então ele gerenciou os últimos tempos do governo dele para arrecadar recursos, mas ele vai além. Verso 3: e ainda, porque amo a casa do meu Deus, o ouro e a prata particulares que eu tenho. Opa, agora ele mexeu aonde? Nas economias dele, no investimento dele, no tesouro dele. Ele falou assim: eu vou abrir mão da minha herança, do meu tesouro particular, e eu vou entregar, porque eu amo a casa do Senhor. Ele não só foi um excelente empreendedor e um excelente administrador, mas foi um homem generoso. Então ele agora vai mostrar que ele também abrirá os seus tesouros. E ele vai dar aí, olha só, verso 4: 3.000 talentos de ouro, do ouro de Ofir, 7.000 talentos de prata purificada para cobrir as paredes, ouro para os objetos de ouro, prata para os de prata e para toda a obra de mão. Só depois que ele faz isso é que ele vai chamar o povo e diz: quem, pois, está disposto a trazer ofertas liberalmente ao Senhor? Abri um parênteses rapidinho aqui e vou fechar. Você já imaginou se eu, o pastor que Deus constituiu dessa igreja, não fosse dizimista? O que vocês acham? O pastor não é dizimista, o pastor não dá oferta. Eu tenho autoridade para conclamar vocês para serem dizimistas? Eu posso chegar para o meu querido irmão e falar assim: meu irmão, consagra o teu dízimo ao Senhor. Ele fala assim: vivo primeiro, né, pastor? O senhor fala bem, pastor, mas o senhor não vive o que o senhor fala? Eu poderia exortar vocês? E eu estou falando isso com temor e tremor, porque eu sou pecador, eu tenho muitas falhas, e eu preciso da graça de Deus. Mas Davi só pôde convocar o povo para trazer ofertas para a casa de Deus depois que ele deu o exemplo. Tem que ser assim até hoje, principalmente com os líderes que estão aqui. Se você não for exemplo para os demais, como você vai poder cobrar? Como você vai poder exigir uma coisa do seu filho se você não dá exemplo para ele? Aí fica aquele discurso, né? Faço o que eu mando e não o que eu faço. Não seria um contrassenso? Mas fiquem tranquilos, viu, gente? Porque essa é uma hipérbole que eu acabei de cometer aqui, porque o conselho da igreja, se soubesse que eu não fosse dizimista, já iam ter falado assim: vaza. Vamos avisar o presbitério que o nosso pastor não pode continuar lá, não. Com certeza eu tomaria um puxão de orelha dos meus presbíteros aqui. Como assim, pastor? Pastor, o senhor não consagra o dízimo? Ô pastor, nós vamos ter que conversar. Pastor, como assim? Como que o senhor sobe no púlpito e prega então? Davi tem autoridade, porque ele vive. Ele mesmo tendo recebido o não de Deus, ele prosseguiu. Ainda que Salomão é que vai receber toda a glória. O templo, como é que é conhecido, o primeiro templo? Templo de Davi? Tem um em São Paulo aí que é fake, né? Esses dias eu passei lá várias vezes por causa do hospital onde a minha sogra está internada. O Salva-Luz fica ali na Moca, e a hora que eu subi o viaduto Bresser ali, eu dei de frente com, abre aspas, fecha aspas, Templo de Salomão. É muito bonito, não vamos negar. É suntuoso. Até a Rosângela falou comigo ontem, quando a gente estava voltando, falou assim: Gil, se for igual de Jerusalém, eu falei: o de Jerusalém era muito mais bonito. Muito mais. Se bem que o último que o pessoal viu foi Herodes que fez, né? Uma das maravilhas do mundo, revestido de mármore e Carrara. Mas o templo de Salomão era algo suntuoso. Mas todo mundo chama de quê? Templo de Salomão, não chama templo de Davi. Davi está preocupado com isso? Não. Ele quer servir ao Senhor. Ele ama a casa do Senhor. E você? E se Deus falar não para você nessa noite, para alguma coisa que você está pedindo? Ele fala não. Às vezes ele fala ainda não. Mas nós somos tão mimados que a gente diz ou agora ou não dá mais. Já fez esse tipo de chantagem com alguém? Pode me ajudar? Se você não puder, depois eu não quero, tem que ser agora. Cuidado para você não colocar Deus contra a parede, porque você vai se dar mal. Não queira colocar Deus contra a parede. O Senhor é obrigado a me abençoar. O Senhor é obrigado a fazer. Deus falou assim: eu terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Eu sou Deus, o Todo-Poderoso. Mas Ele se compadece de nós. Qual foi o último cântico?
Ele é soberano, Ele é exaltado, Ele é absoluto. Mas onde é que Ele habita? Num coração contrito e quebrantado. Quando eu me quebro, quando eu me humilho diante desse Deus, Ele fala: este é um coração que eu tenho o prazer de estar. O coração de um homem, de uma mulher que se humilha na minha presença. O que fazer com o não de Deus? Davi nos ensinou nessa noite. Reconheça quem é Deus, exalte a Deus e faça a sua parte. Mas eu quero fechar essa mensagem nessa noite te falando de um outro rei. Um outro rei que também fez um pedido para Deus. E sabe o que Deus respondeu para ele? Não. Sabe que rei é este? Jesus. Pastor, onde está escrito isso? Vamos abrir Mateus capítulo 26? Mateus capítulo 26. Versículo 39. Vamos ler todos juntos? Mateus 26, verso 39. Vamos lá. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Jesus não fez um pedido para o Pai? É quase que dizendo assim: Pai, me tira daqui. Porque esse cálice que está aí não é cálice da ceia não, viu gente? É o cálice da ira de Deus, da cólera de Deus, que eu tinha que beber, você tinha que beber, e Jesus foi lá e tomou no nosso lugar. Por isso que nós estamos aqui. Mas aí você sabe que houve um intervalo, ele voltou, encontrou os discípulos dormindo. Chamou a atenção dos discípulos: vocês não podem orar nenhuma vez comigo? Vigiar e orar. Aí ele voltou a orar. Preste atenção na diferença da forma como ele orou, no versículo que nós acabamos de ler, para o 41 que nós vamos ler juntos agora. Ele está de novo na presença de Deus, naquela madrugada. Já é sexta-feira, ele será preso instantes depois, e será julgado naquela calada daquela noite. Então ele orou primeiro: Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Mas ele já está sendo submisso, ele diz: todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Aí ele volta, chama a atenção dos discípulos e volta para o seu tempo a sós com Deus. Verso 41, vamos ler? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Eu errei o versículo, mas valeu a pena ler isso também. 42. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Agora ele não orou igual a primeira vez, orou? Na primeira vez ele falou assim: afasta, Senhor, afasta o cálice. Percebam que Jesus tinha uma intimidade perfeita com o Pai, isso você já sabe. Questão de minutos, você não tem a resposta aqui de Deus, está clara para você como foi para Davi? Não tem a resposta, né? Parece aquela questão da língua portuguesa, o sujeito oculto, sabe? Mas o não está aqui. Entre o versículo 39 e o versículo 42, Deus respondeu ao filho. É por isso que ele volta lá e diz: ô Pai, não tem jeito, né? Então tá bom, eu me rendo. Seja feita a tua vontade na minha vida. Você está preparado para ouvir o não de Deus? Ou nós somos como as crianças que gostam de falar não, mas não gostam de ouvir não? O que fazer quando Deus diz não? Primeira coisa, reconheça que Ele é Deus. Humilhe-se diante deles. Pode até parecer estranho, dependendo do contexto que você estiver vivendo, mas glorifique a Deus com a resposta que Ele te der. Ainda que seja um não assim, sem sombra de dúvida.
A ponto de Deus muitas vezes brincar conosco assim: você quer que eu desenhe ou você já entendeu o meu não? Não tem vez que a gente fala isso com as pessoas? Você fala uma vez, duas vezes, a pessoa fica desconversando. Você não entendeu? Eu vou desenhar, tá? Eu vou desenhar para você entender que é não. Então Deus falou não para Davi. E Davi entendeu. O pai falou não para Jesus. Sabe para falar o que para você? Sim. 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 Vem. Vem. Eu vou trazer você das trevas para o reino do Filho do meu amor. Ele morreu a sua morte para nós vivermos a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Não tenha medo da vontade de Deus. Mesmo que você não entender. Se algum dia alguém te cobrar assim: como assim? Você está feliz porque Deus não fez o que você pediu? Falou assim: olha, é estranho. Pode me chamar de louca, pode me chamar de louco, mas eu creio em Deus, Ele está no controle da minha vida. É isso que eu tenho a dizer para você. Não queira ficar se explicando muito, porque tem coisa que não tem explicação. Eles vão dizer assim: você é louco? Deus fala não para você e você levanta as mãos para o céu e dá glória a Deus? Eu sei, eu sou louca mesmo, eu sou louco mesmo. O evangelho é loucura mesmo, mas é assim que eu sou, porque Ele fez tudo por mim. E o seu sim, lá na cruz, me transformou, me salvou, me resgatou.